Um Jedi que somente usa a força é somente um monge / lutador. Uma pessoa que só usa o sabre de luz é somente um espadachim. Agora, a pessoa que usa o sabre de luz em combinação com a força é aqui que realmente tá o perigo, gente. É exatamente isso que faz os Sith e os Jedi serem tão poderosos. É a combinação do sabre de luz junto com a força. O Palpatine pode discordar com isso, ele era mais fã da força do que o sabre de luz, mas a gente sabe que o próprio Mace Windu, ele derrotou o Palpatine usando o quê? Um sabre de luz. Isso basicamente significa que em qualquer momento que você pode desativar um deles, seja silenciando a pessoa à força ou desativando o sabre de luz dela, você coloca a pessoa em uma situação de extrema desvantagem. Essa aqui é a dúvida de muitas pessoas. Por que os sensitivos à força, eles simplesmente não vão lá e desativam o sabre de luz do seu oponente com a força? Realmente é uma estratégia válida e é uma estratégia extremamente poderosa, a gente concorda com isso. Mesmo assim, a gente sabe que isso é algo que a gente vê com extrema raridade. Praticamente ninguém faz isso. E é isso que a gente vai desvendar aqui hoje. Por que os combatentes não desativam o sabre de luz um do outro? O sabre de luz, ele não funciona exatamente como a gente pensa que ele funciona. Ele não tem um botão de ligar e desligar. Ele funciona, na realidade, à base de pressão. Quando o punho da arma é apertado, o sabre de luz ativa. Quando a pressão é removida, o sabre de luz desativa. Em situações, quando um usuário, por exemplo, joga o seu sabre de luz, para o seu sabre de luz se manter ativo, a pessoa usa a força, mantendo a pressão em volta do punho, consequentemente mantendo o sabre de luz ativado durante o processo. Se essa pessoa se distrair por algum momento, o sabre de luz imediatamente desativa. Agora, desativar o sabre de luz que está ativado na mão de outra pessoa é uma situação muito mais complexa. Usar a força durante o combate é extremamente difícil. O próprio Obi-Wan Kenobi já reconheceu essa extrema dificuldade. Ele disse que utilizar ataques com a força em combinação com o sabre de luz era algo tão difícil que ele precisava praticar muito mais. Além disso, durante o combate, usuários da força têm proteções em volta deles, os escudos da força. Então a dificuldade de usar a força em combate e ao mesmo tempo derrubar o escudo do seu oponente torna essa habilidade extremamente difícil. Só que apesar disso, a gente tem algumas situações onde isso acontece. Um grande exemplo é o Mestre Yoda lá no The Clone Wars. Ele desativa o sabre de luz da Sage Ventress e puxa eles com a força. Um outro gigantesco exemplo, até um pouco exagerado, é o pai e o filho lá em Mortis. Os dois têm a capacidade de puxar e desativar sabres de luz. Outro grande exemplo, a Ahsoka lá na série Rebels, lutando contra uma inquisidora. A Ahsoka, ela consegue colocar a mão no punho do sabre de luz dela, e aqui é interessante porque as duas parecem pra gente, né, que elas estão colocando pressão no punho. Só que sabendo como o sabre liga e desliga, a gente sabe aqui que ela tá na realidade tirando pressão do punho. Usar esse tipo de habilidade, como eu já disse, cansa muito, requer muita energia da pessoa, e o próprio Obi-Wan concorda com a gente. E a gente vê que a Ahsoka durante esse duelo, ela se cansou tanto e ela precisou de tanta força e energia que ela até mesmo precisou meditar, assim como Qui-Gon Jinn fazia durante o combate. Esse tipo de habilidade somente ocorre quando existe uma diferença de poder gigantesca entre as duas pessoas. O caso do Mestre Yoda, fácil demais. Mestre Yoda é inúmeras vezes mais poderoso que a Sage Ventress. A Ahsoka desativando o sabre de uma inquisidora, mesma situação. A Ahsoka é uma das Jedi mais fortes que existem. O pai e o filho utilizando essa habilidade, a gente não precisa nem comentar, né? Os Celestiais são uma das criaturas mais poderosas que existem na face da galáxia. O mais interessante aqui é que a maioria das pessoas que gostam de utilizar essa habilidade são Jedi, não Sith. O que é muito estranho porque superficialmente ela parece uma habilidade desonrosa, mas na realidade é uma habilidade que evita o combate. Então é uma habilidade pacífica. Pessoas, como por exemplo o Vader ou o Palpatine, eles frequentemente se encontravam com Jedi, usuários da força que eram muito mais fracos que eles. A razão é óbvia, né? Os dois são um dos seres mais poderosos que existem na galáxia, mas ainda assim nenhum deles utiliza essa habilidade, por razões também óbvias. Para um Sith não existe benefício nenhum desativar o sabre de luz do seu oponente. O que eles realmente querem é o fervor, o calor, a emoção da batalha, matar o seu oponente, ter a diversão do combate. A única situação possível que um Sith utilizaria esse poder era se a vida dele tivesse em risco. Mas se esse Sith consegue desativar o sabre de luz do seu oponente, isso significa que de início ele já é mais poderoso que ele. Ou seja, ele não precisaria utilizar essa habilidade. Então para o Sith é realmente uma habilidade inútil. Mas deixa aí nos comentários. Se você fosse um Sith, você consegue enxergar algum benefício em desativar o sabre do seu oponente? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.